Olá, Elivaldo. Tudo bem? Como Tudo é que foi bem, de Nádia? Natal? Fui bem, graças a Deus. Com a Você, família, tudo bem? em paz, né? Tudo tranquilo, Elivaldo. Antes do ponto de vista, deixa eu mostrar aqui aos nossos telespectadores a nova edição da revista Cidade Verde, que já está nos melhores pontos de venda do Piauí, chegando também aos assinantes da revista Cidade Verde. E este número da revista traz a retrospectiva dos fatos, dos principais fatos que aconteceram no ano de 2016. E claro que dentro da política, Elivaldo, foram muitos esses fatos também, para a gente lembrar, já que tivemos um ano com eleições municipais. Repleto de a revista Cidade Verde está sensacional. Eu queria destacar na revista Cidade Verde, naturalmente, viu, Mardoni? O entrevistado das páginas verdes. Olha só quem é, olha o estilo. Elivaldo Barbosa, falando sobre coberturas políticas, falando sobre a carreira, a longa carreira no jornalismo, sobre como essa carreira no jornalismo e também nesse ramo aí do agronegócio, da agricultura, foi se juntando no jornalismo e lhe fazendo esse profissional maravilhoso que você é hoje, Elivaldo. Eu confesso que eu prefiro entrevistar, porque meio perdido na entrevista, ainda bem que a jornalista Cláudia Brandão, grande amiga, faz esse trabalho divinamente bem e me sinto realizado, bastante feliz por ter contribuído com a revista, agora na condição de entrevistado das honrosas páginas verdes. Eu, se fosse você, não perderia essa entrevista, já que o Elivaldo também, durante aqui a entrevista com a Cláudia Brandão, fala sobre grandes coberturas jornalísticas e políticas tão importantes, alguns fatos muito curiosos para a gente lembrar quem não viveu e para saber, né, para quem viveu, lembrar e para quem não saber, se informar. Bom, Elivaldo, ainda falando sobre a retrospectiva, eu quero dizer para você que na próxima sexta-feira, dia 30, a TV Cidade Verde vai exibir a retrospectiva dos fatos mais importantes de 2016. Nós teremos a exibição da retrospectiva aqui no Notícia da Manhã e também a reapresentação no Jornal do Piauí. Então você não perde, porque nós fizemos um trabalho de resgate nos nossos arquivos para mostrar então esses fatos de todas as áreas importantes que marcaram o Piauí. Agora, Elivaldo, falando de política, a gente falou na semana passada sobre a filiação do senador Elmano Ferreira ao PMDB, que já teria até data marcada. Mas a gente tem mais mudanças partidárias aí pela frente. É verdade, Nádia. O senador Elmano deve trocar o PTB pelo PMDB na última semana de janeiro. Bom, mas o deputado federal Silas Freire também muda de partido em janeiro. Ele deixará o PR e vai para o PTN, Partido Trabalhista Nacional, que mudou de nome. Agora é Podemos. Podemos mesmo, uma palavra aí que é inspirada num partido com o mesmo nome, a mesma sigla, lá da Espanha. Podemos? Podemos, exatamente, e já tem direção e tudo mais. O deputado Silas me informou no final de semana que já está tudo resolvido politicamente com o PR. Não vai ter nenhum tipo de dificuldade, nenhum litígio, foi uma liberação, vai ser uma saída amigável, sem nenhuma dificuldade. E no Podemos, ele será o principal dirigente do partido. Ele vai comandar o partido no estado do Piauí e anuncia filiações de peso, com políticos com mandato e até suplentes. Destaco aqui 3, os deputados estaduais Edson Ferreira, Antônio Félix, do PSD, e os suplentes Ismar Marques, que ainda está no PSB. Serão filiados que poderão engrossar as fileiras do Podemos, Elivaldo, já a partir de janeiro. Mas isso não pode gerar algum tipo de ação, essa mudança partidária? Uma coisa é você ter o aval do partido, não ter nenhum problema, tudo mais. Mas a janela, por caso do deputado Silas Freire e outros parlamentares com sem mandato, será apenas em 2018, em março de 2018. Bom, o partido não vai entrar com nenhuma ação, mas isso não impede, eu acho que isso deve acontecer, que o Ministério Público Eleitoral, no cumprimento de sua missão institucional, não questione na Justiça essas mudanças fora de prazo. Ou seja, na visão jurídica, mudanças extemporâneas. A exceção do senador Elmano Ferreira, porque é um cargo majoritário, mesmo no parlamento, mas o Senado é considerado majoritário. Não tem nenhum problema, pode mudar de partido em qualquer época. Mas já os deputados federais, estaduais, vereadores, não. Aí existe uma legislação, existem regras específicas para esse fim. Bom, Elivaldo, amanhã os servidores da educação, saúde e segurança, principalmente, prometem deflagrar greve geral por tempo indeterminado, até que seja feita uma discussão mais ampla sobre a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos estaduais. O governo do estado não abriu mão do diálogo com as categorias para que haja um entendimento sobre a PEC. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto aqui ao vivo com o secretário estadual da Administração e Previdência, Franzé Silva. Bom dia, secretário. Bom dia, Nádia. Essa votação, depois que o governador Wellington Dias chegou, conversou com os deputados, acompanhou naturalmente mesmo à distância toda a movimentação que aconteceu na semana passada lá na Assembleia Legislativa, mas depois disso tudo, há condições dessa PEC entrar hoje em plenário para ser votada? Eu acho que a questão principal é a discussão do texto dessa PEC. Criou-se dentro
do grupo de dirigentes sindicais uma leitura equivocada da PEC. Uma coisa é a PEC nacional, e aí a gente precisa ver qual é a finalidade da PEC nacional. Hoje nós temos o Brasil inteiro, praticamente, com as suas economias estabilizadas. E o próprio governo federal também está desorganizado financeiramente. E essa desorganização motivou a PEC. A PEC é, na realidade, um ajuste fiscal na União e nos estados para que possam, enfim, equacionar o endividamento. Não é o caso do Piauí. O Piauí fez esse dever de casa desde janeiro de 2015, onde ajustou as suas despesas, ajustou toda a sua área de receita e chegou agora, ao final de 2016, com o Estado equilibrado. Nós acabamos de ver aí uma ação policial onde as forças de segurança, tendo estrutura para poder fazer uma investigação preventiva, faz a certeza de ter resultados para a sociedade. Então, são situações como essa na área da saúde, da educação, da segurança pública, que dão garantias para a população do Piauí de que o Estado está cumprindo as suas funções. Na realidade, a PEC nacional é uma PEC de ajuste na área da despesa para poder conter endividamento e a nossa, ao contrário, nós fazemos todo o ajuste antes e agora a PEC ela tem a finalidade com o foco do investimento. Nós estabelecemos lá que 10% da receita corrente líquida vai ser direcionada para o investimento. E é importante que as pessoas entendam. A PEC nacional, ela estabelece lá que a limitação do reajustamento das despesas será com base no IPCA, com base no índice da inflação. Nós estamos nos antecipando e colocando aqui um fator a mais na nossa PEC, que é o crescimento das receitas correntes líquidas. É importante que as pessoas entendam que no próximo ano a inflação cai. Todo esse conjunto de medidas que o governo federal está estabelecendo com a PEC dos gastos, isso faz com que haja uma diminuição da inflação. Então, os reajustes federais e dos outros estados que se submeterem à PEC federal vai ser um indexador baixo, que é a inflação. Nós, para fugirmos disso aqui e podermos contemplar concursos, contemplar a parte de reajustes, nós estabelecemos a alternativa de ser o crescimento da receita corrente líquida. Isso protege os servidores, isso protege a capacidade do Estado. E a outra coisa que a gente precisa colocar de forma muito clara, para que as pessoas entendam, é que nós estamos colocando lá o indexador do investimento. 10% da receita corrente líquida vai para investimento. Verdade. Nesse momento, Elivaldo, me permita, o Estado vai precisar construir novos hospitais, novos presídios, vai precisar construir escolas. Quando a gente constrói escolas, constrói hospitais, constrói presídios, nós vamos precisar fazer concurso. Então, a clareza dos fatos estão dentro do próprio texto constitucional. Então, a gente não entende como é que se difundiu no meio dos servidores uma coisa que é favorável virar desfavorável. Talvez, e aí é uma análise crítica de todos nós do governo, talvez não tivemos a habilidade de fazer essa comunicação. Mas, na sexta-feira, o governador retornando de viagem, nós sentamos de 4 da tarde até mais de 8 da noite, recebendo todos os sindicatos, explicando passo a passo cada uma dessas medidas, que o foco é proteger não só os servidores, mas principalmente a economia do Piauí e os 3.200.000 piauienses que financiam esse Estado. O governador anunciou uma carta compromisso que será inserida nas mensagens que serão apreciadas hoje lá na Assembleia. O que contém essa carta compromisso? Compromisso de que a gente não vai, de forma nenhuma, congelar salários e muito menos deixar de fazer concurso. Isso está no texto. No momento que você lê o texto de forma clara, isso está lá com a previsão. Quando a gente coloca investimentos, a gente coloca que vai precisar fazer concurso. Mas há uma possibilidade de haver ainda, antes de ir a plenário, alguma modificação para que isso fique mais claro nesse texto? Ou depois dessa reunião de sexta-feira, o senhor sentiu que o clima é mais favorável, que os dirigentes das classes sindicais conseguiram ter essa compreensão que o governo deseja? Nós, em todas as reuniões, perguntamos para o sindicalista e para os seus assessores, todos levaram assessores, na área jurídica, na área econômica, nós perguntamos aonde está no texto constitucional dessa PEC, onde está no texto dessa mensagem, algum indicativo de que não vai ter concurso e de que não vai ter reajuste. A resposta foi o silêncio, porque não tem.
O que está claro no texto é que o Piauí quer continuar organizado, o Piauí quer continuar fazendo investimentos, o Piauí quer ficar fora da rota dos estados que estão hoje passando por necessidade, tanto na área de atendimento da população, quanto na área de investimentos. A PEC vai ser votada hoje, secretário? A Assembleia Legislativa leu na sexta-feira e hoje entra em pauta. Esperamos que todos os deputados possam analisar com calma e entender que ali nós estamos querendo fazer o ajuste fiscal em todos os poderes, e aí é importante frisar que nós temos o apoio dos chefes de poderes que entenderam a PEC e sabem que é importante para 2016, 2017 e anos vindouros, o Piauí ter uma regulamentação na área da despesa para que a gente não tenha a desorganização do Estado. Elivaldo, tem essa responsabilidade também do orçamento, precisa ser votado, então os trabalhos na Assembleia com a votação da PEC e do orçamento, se isso tudo acontecer ainda hoje, os parlamentares já entram automaticamente em recesso a partir de amanhã. É verdade, Nádia. Hoje pode ser o último dia de trabalhos legislativos este ano. Deveria ter acontecido isso na semana passada, mas por problemas, dificuldades da tramitação, principalmente da PEC estadual, houve esse atraso. Mas hoje a expectativa é que seja votada a PEC no plenário e logo em seguida o Orçamento Geral do Estado para 2017. No parlamento, no plenário, é claro que há deputados de oposição, contrários e tudo, mas no parlamento, Nádia, o governo consegue o número suficiente para aprovar essa proposta de emenda à Constituição. Os 2/3, 20 parlamentares, consegue, sem muita dificuldade. O problema é exatamente com as categorias profissionais, que insistem na tese de retirada de pauta dessa matéria para discussão somente em 2017. Essa possibilidade o governo descarta completamente. Muito bem. O senhor quer falar mais alguma coisa, secretário, sobre o motivo pelo qual nós não queremos levar para 2017 essa discussão, Nádia. O que é importante frisar? Com a sanção da PEC nacional, da PEC do governo federal, as regras são a de lá. Então, nós não poderemos, por exemplo, no caso da mudança das alíquotas previdenciárias, nós estamos, junto com o reajuste, encaminhando um reajuste linear para o servidor, para que ele não tenha perdas financeiras. A partir da sanção da PEC federal, isso não é possível, essa compensação. Então, a gente está querendo proteger o salário dos servidores e, se a gente colocar isso para 2017, isso não vai ser possível. A outra coisa é que o indexador da limitação das despesas passa a ser o IPCA, passa a ser a inflação. E nós queremos fugir disso. Nós queremos, além da questão de ter a compensação financeira do servidor no reajuste previdenciário, ter também aí a nossa linha de ação, que é a linha do investimento e do crescimento do Piauí. Queria agradecer ao secretário de Administração e Previdência, Franzé Silva, que hoje naturalmente acompanha esse movimento na Assembleia Legislativa. O Elivaldo também vai lá agora de manhã. Você vai ver a cobertura completa no meio-dia no Jornal do Piauí e também no portal cidadeverde.com. E eu vou com a última de hoje, secretário. Obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Vamos à última, Elivaldo? Nádia, a preocupação em conter despesas também está na mira do prefeito de Teresina, Firmino Filho, que daqui a uma semana assume mais um mandato à frente do Palácio da Cidade. As nomeações serão restritas em janeiro aos cargos de primeiro e segundo escalão, ou seja, segundo escalões. Os cargos comissionados, de uma maneira geral, ficarão para fevereiro ou possivelmente até para março. Ou seja, na Prefeitura de Teresina, fechar as torneiras em relação a despesas será prioridade, sobretudo nesse primeiro semestre de 2017. E eu imagino até que haja uma possibilidade de redução nesse número de cargos comissionados, pelo que já disse o prefeito. Já foi anunciado. Não, a redução existirá. Pode ser até que seja uma redução em torno de 30% dos cargos comissionados cortados, simplesmente eliminados do serviço público do município de Teresina. E as nomeações ocorrerão a conta-gotas. Primeiro, os escalões fundamentais, sem os quais a prefeitura não funcionaria. Secretário, secretário executivo, chefe de gabinete e tudo mais. As funções comissionadas terão que esperar para fevereiro ou até março. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais ao meio-dia aqui no Jornal do Piauí, na coluna Tempo Real, já no cidadeverde.com. Bom dia para você. Até amanhã aqui no Notícia.